curso do Saber Direito desta semana é sobre direito civil. Você vai reforçar os seus conhecimentos sobre direito de família, com os temas responsabilidade civil nas relações familiares, regime de bens, guarda de filhos e alimentos. As aulas são com a professora Larissa Kimmel. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa Saber Direito na TV Justiça, no nosso curso sobre questões polêmicas do direito de família. O meu nome é Larissa Kimmel, eu sou advogada, sou natural do Rio Grande do Sul, mas hoje eu moro em Santa Catarina, na cidade de Balneário Camboriú, e é lá onde eu presto os meus serviços para a comunidade, principalmente nessa área relacionada ao direito de família e sucessões. Também sou pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões, sou mestre em Administração de Empresas, sou jornalista também, e é uma alegria para mim muito grande poder estar aqui na TV Justiça, compartilhando já na nossa quarta aula sobre questões polêmicas do direito de família. Na primeira aula, fazer um breve resumo. Primeira aula nós falamos sobre casamento, então casamento e união estável. Falamos da pluralidade de entidades hoje que são legítimas pelo nosso ordenamento jurídico, que se reconhece a família, mas que lá em 1824 não era assim. Então a família só era reconhecida pelo casamento. Então decorremos, falamos na aula sobre essa evolução, bem como algumas questões referentes ao matrimônio e à união estável. Na segunda aula, nós falamos sobre regime de bens. Então, qual que é o regime? Pela livre e espontânea vontade, os nubentes escolhem o seu regime de bens. Qual que é o regime? Eu quero comunhão universal, comunhão parcial, participação final dos aquestos, separação convencional de bens, e tem aqueles casos da separação obrigatória, ou seja, quando que é obrigatória a separação total de bens. Falamos sobre essas questões na nossa segunda aula. Na aula de ontem, na terceira aula, nós falamos sobre a responsabilidade civil nas relações familiares. Então, com temas bastante relevantes, atuais, falamos do dano moral no caso de um cônjuge trair o outro cônjuge, quando que acontece, como que os nossos tribunais estão entendendo essa questão. Também falamos do abandono afetivo, é possível dano moral diante de um abandono afetivo. Falamos da perda de uma chance, da alienação parental, e hoje nós vamos chegar nos alimentos. Os alimentos, gente, o que são os alimentos? Então, os alimentos, vou botar o meu óculos, senão eu não enxergo nada. Vamos lá. Eles são, um montante fixado judicialmente, judicialmente, in natura ou pecúnia. Então, in natura por quê? O in natura, geralmente as pessoas não gostam de alimentos in natura, que é quando vai lá e paga direto o fornecedor, paga direto a escolinha, paga direto o curso de inglês, não dá o dinheiro para a genitora ou genitor, para a pessoa que está sobre a guarda dos alimentos, mas não, paga direto para os fornecedores. Ou em pecúnia, que daí realmente é o dinheiro, para aqueles que não podem por si só se proverem. E eles podem acontecer entre parentes ou cônjuges. Então tem uma característica personalíssima, para dignidade. O princípio da dignidade da pessoa se paga alimentos, para que as pessoas elas possam, no mínimo, conseguir se manter com aquele valor, as suas necessidades básicas, necessidade de moradia, necessidade muitas vezes de educação, de saúde. Então são coisas básicas, que se aplica, que se define alimentos para que a pessoa possa conseguir
viver, conseguir ter uma vida digna. Então é baseado no princípio da solidariedade e no princípio do dever de assistência. Então nós falamos desse princípio super importante de ontem, do artigo 227 da Constituição Federal, quando ele fala da assistência, do dever dos pais de criar, de educar, de assistir os seus filhos. Então, eles têm esse dever, né? Qual que é a previsão, aonde que consta no nosso ordenamento jurídico os alimentos? Primeira previsão é no Código Civil, artigo 1694 a 1710. 1694 a 1710. Então, está dentro do livro de direito, dentro do título Direito Patrimonial, e entre esses artigos que eu citei para vocês é que nós vamos ter a legislação no Código Civil dos alimentos. Também temos uma lei específica, que é a Lei de Alimentos, número 5478/68, o Código de Processo Civil, novo Código de Processo Civil 2015, no artigo 693, parágrafo único, fala que o Código de Processo Civil é subsidiário, que entre um conflito entre ele e a lei específica deverá prevalecer a lei específica. Mas ele tem alguns artigos que falam sobre os alimentos. Primeiro, o artigo 53 do foro. Então, aonde que eu ajuizo uma ação de alimentos? Então, eu ajuizo essa ação no domicílio ou na residência do alimentando. É a pessoa que quer os alimentos. Então, é nesse domicílio e nessa residência. O artigo 189, inciso 2º, fala do segredo da justiça. Então, a ação ela tramita em segredo de justiça. E o artigo 292, inciso 3º, vai falar do valor da causa. Então, nada mudou com relação a isso, são 12 vezes o valor das prestações que você pretende pleitear em juízo. Esse é, de regra, o valor da causa. Mas agora eu quero começar falando com vocês sobre a regra que eu considero o coração dos alimentos, né, que é o artigo 1694 do Código Civil. Eu vou pegar meu Código Civil porque é o coração dos alimentos essa regra. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Pois bem, o que temos nesse artigo? Então, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros. Então, cônjuges e companheiros, a gente sabe quem é que é, né? Agora, quem são os parentes, Larissa? Então, a legislação prevê que são os parentes até o 2º grau da linha colateral, né? Os irmãos, os ascendentes, os pais e avós, que têm o dever de prestar alimentos, né? No caso, os pais, subsidiariamente, né? A gente fala de alimentos suplementares. Os pais jamais são eximidos da sua responsabilidade de poder familiar, de criar, educar e assistir aquele filho. Mas eles podem, os avós, né, ou até mesmo os irmãos, suplementar essa pensão. Então, com relação aos cônjuges, né, os parentes a gente já definiu quem é que são. E com relação aos cônjuges, Larissa, como fica? Quem são os cônjuges, companheiros? Né, falando que tanto de héteros como homossexuais, porque hoje em dia já é autorizado pela nossa legislação o casamento entre homossexuais. Então, o artigo 1704, ele diz que se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação judicial, vírgula,
caso não tenha sido declarado culpado na ação judicial. Lembra dos deveres dos cônjuges que eu falei na aula anterior? Fidelidade recíproca, mútua assistência, né? Mas e aí, Larissa, se a pessoa nunca trabalhou, se a pessoa não tem aptidão para o trabalho, o que acontece? Ela morre de fome? Se ela traiu o seu marido e se realmente teve o ônus da prova, né? O marido provou no processo que realmente ela traiu? Como que pode? Antigamente, né, antes da lei de divórcio de 1977, a mulher morria de fome, a mulher não tinha direito a alimentos, né? E hoje em dia, né, nós temos o parágrafo único que define: se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sua sobrevivência. Então, mesmo assim, se entendeu que é fixado um valor mínimo para a sobrevivência desse cônjuge, tendo em vista que não se tinha uma aptidão para o trabalho. E aí tem uma outra questão polêmica também, que é com relação ao prazo. Hoje em dia já se definiu, né, então muitas pensões, principalmente com relação a cônjuges, a companheiros, né, que têm uma certa idade, uma idade que você pode ainda ingressar no mercado de trabalho, construir uma carreira. Geralmente tem o RESP 1205-408 do Rio de Janeiro, ele determinou que era por prazo determinado essa pensão. Então, existe a pensão, mas é somente até o fato dessa pessoa conseguir entrar para o mercado de trabalho e ter se sustentar, ter a sua autonomia, a sua independência financeira. Então, existe um prazo para isso, não é ad eternum a pensão. Salvo daí nas condições em que a pessoa já tem uma idade avançada e nunca trabalhou, ou trabalhou um período quando era jovem e depois acabou se dedicando ao matrimônio, ao casamento, aos filhos. Aí o juiz determina muito avalia muito o caso concreto para ver se é possível o quanto ele vai fixar ou não de alimentos. Mas de praxe, geralmente, as pessoas nessas condições, né, ganham alimentos, né, por prazo indeterminado. Enfim, falando um pouquinho dos cônjuges. E vamos por uma questão bastante polêmica, que é o binômio. Necessidade x possibilidade. Ou seja, né, como me perguntam às vezes os clientes, Larissa, mas quanto que eu vou ganhar de alimentos? Ele tem condições de me pagar muito mais. Geralmente assim, ele tem condições de me pagar muito mais. E a outra parte fala, eu não tenho condições de pagar isso, eu não vou pagar isso. Então vamos lá. O parágrafo 1º desse artigo 1694 determina que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Uau, né? Por isso que é tão importante, quando a gente fala em necessidades dos reclamantes, você elencar, ter lá uma tabela com uma relação de todas as necessidades, né, básicas, essenciais, e dependendo das condições do alimentante, também podem ser necessidades que talvez não sejam nem tão básicas, mas pelo fato de ele ter condições bastante privilegiadas, pode oferecer isso para o seu filho. Então, por exemplo, um aluguel, mora a mãe e o filho. Digamos que 50% do aluguel é destinada para o seu filho. Vocês vão concordar comigo, né? A professora não é muito boa em cálculo, mas isso eu acho que eu consigo fazer. Então, 50% é destinada para o seu filho. Mas e aí? É o pai, então, que paga esses 50%? Não. Como é que vai acontecer essa divisão? Cada um dos genitores vai pagar proporcionalmente ao seu ganho. Ou seja, se o pai já ganha um valor maior, se ele tem condições mais privilegiadas, ele vai pagar
referente ao seu ganho. E a mãe vai pagar referente ao ganho dela. Então, é isso, né? É essa possibilidade que os cônjuges têm entre eles. E a Maria Helena Diniz, né, para conseguir equilibrar mais essas situações de alimentos que são muito polêmicas no judiciário, às vezes você não consegue provar o que o outro ganha muito bem, ou a pessoa ela está simulando uma situação, né? Então, para equilibrar essa situação, ela criou mais o princípio da proporcionalidade. Então, foi criado um trinômio, que é a possibilidade, a necessidade e a proporcionalidade desses alimentos. São os três que acabam sendo importante na hora de fixar um alimento. Então, pessoal, mas digamos a seguinte situação. Acontece muito isso, é muito comum. Larissa, mas ele não tem a empresa no nome, está no nome do pai. Ou Larissa, ele não tem nada no nome. Então, como é que eu faço para provar que ele tem condições de pagar mais alimentos para o meu filho? Nós temos um enunciado que foi muito importante para esse tipo de questão, que é o enunciado 573 da 6ª jornada do Conselho da Justiça Federal, que fala aqui: na apuração da possibilidade do alimentante, observa-se os sinais exteriores da sua riqueza. Então, vamos para a seguinte condição. A pessoa ela realmente não tem a empresa no nome, a pessoa não tem patrimônio no seu nome, só que você vê lá no Facebook que ele está fazendo viagens internacionais, você vê ele desfilando pela cidade com um carrão. Então, você vê a pessoa tendo uma vida em abundância. Mas ela alega para o juiz que é um coitado, porque não tem nada no nome, enfim. Então, existem situações que, para evitar esse tipo de fraude nas pessoas, sobre as pessoas que querem receber, que têm que receber os alimentos, que é possível analisar esses sinais de riquezas. É possível analisar esses sinais de riqueza. Então, isso aí, você vai lá, às vezes, no Facebook, no Instagram, né, nas redes sociais. Hoje em dia, as pessoas gostam muito de mostrar as suas vidas. Então, elas acabam ficando fragilizadas com relação a isso, porque uma vez que você prove esses sinais exteriores, você consegue subir, majorar os seus alimentos, né, enfim. Então, isso aí acaba sendo algo bastante importante para nós. Antigamente, se tinha a questão dos 30%. Então, tinha-se uma época que era fixado os 30%. Né? Esses 30%, ele não tem previsão legal. Criou-se essa regra, né, justamente porque se entendeu razoável para manter o nível familiar. Mas não necessariamente essa seja a conta. O juiz sempre vai levar em consideração se só tem um filho, digamos de um assalariado, vai lá e fixa os 30%, mas precisa desses 30%. Então, existe uma série de situações que são levadas em conta e é muito examinado conforme o caso concreto, né? O legislador acaba, cada caso concreto tem a sua decisão particular. O que o advogado, o que o operador de direito tem que fazer é levar as provas da necessidade e da possibilidade da outra parte, ou ao inverso, porque são elas que vão constituir e evidenciar uma formação no julgador para que ele chegue no quantum em que se ache justo. Tá? Então, essa regra dos 30% não necessariamente seja aplicada os 30%. Outra coisa bastante interessante, esses dias eu estava conversando com um cliente meu e ele me falou, não, mas eu estou tranquilo, porque afinal de contas o meu filho tem 16, 17 anos e ano que vem eu não preciso mais pagar a pensão. Você só não paga mais a pensão se você entrar com uma ação
que de exoneração de pensão. Então, chegou na maioridade, você tem que entrar com a ação justamente para extinguir o pagamento dos alimentos. E uma vez que esse adolescente prove que está trabalhando, tem sua autonomia, ok. Agora, se é uma pessoa que ainda precisa da ajuda dos pais ou do pai, dos alimentos, e está estudando, está na faculdade, até os 24 anos, essa pessoa, ela fica, sim, com direito de ganhar os alimentos, tá? Aqui tem uma questão bastante interessante, assim, que eu achei, com relação a tio e tia. E tio e tia tem que pagar alimento? Não. Então, o tio e a tia, eles podem dar alimentos voluntários. Depois nós vamos falar das características, da finalidade. Voluntariamente você pode ajudar o seu sobrinho ou a sua sobrinha, mas não que você tenha a obrigação legal disso. Muito bem. Alimentos gravídicos também é outra questão. Então, uma vez que você tem sinais que aquela pessoa é o pai do seu filho, você pode determinar os alimentos, né? Uma vez que é reconhecida a paternidade, esses alimentos já estão determinados. Eles têm natureza mista. O que é a natureza mista? Eles têm natureza de cunho pessoal, ou seja, é para a dignidade, é para a vida daquelas pessoas. Inclusive, se presume que você consome os alimentos imediatamente. E eles têm natureza patrimonial, que é o dinheiro. Tanto, como eu falei, são previstos no nosso livro, no título de Direito Patrimonial, no livro de família do nosso Código Civil. Causas jurídicas. Alimentos, eles podem ser legítimos, que tem uma previsão legal no artigo 1694 e seguintes. Eles podem ser voluntários, conforme eu já falei, espontâneos, né, da tia, do sobrinho, que pode contribuir, ou qualquer pessoa que queira contribuir, né, com a criança, tem um afeto, né, podem ser espontâneos, voluntários, ou eles podem ser indenizatórios, que é o artigo previsto no 948 do Código Civil e 950, né? Tipo acidente de trânsito. Então, é um caso em que você pode prever indenização, né, de alimentos indenizatórios. Agora, vamos para a finalidade desses alimentos. Então, eles podem ser definitivos. Definitivos? O que é definitivos? Definitivos, mas podem ser alterados, tá? Definitivos, eu digo porque está em sentença, que é o artigo 1694, caráter permanente e regular, mas podem ser alterados a qualquer momento. Não se tem uma previsão, não, tem que ser alterado em tantos meses, não. No momento, né, o artigo 1699 fala, se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Então, digamos que uma dessas pessoas mudou as suas condições de vida, você percebe que ela enriqueceu nos últimos meses, nos últimos anos, né? Você pode majorar, sim, os alimentos conforme conforme a possibilidade do alimentante, ou ao contrário, né? Agora na pandemia, por exemplo, nós tivemos pessoas que entraram em crise, e aí você pode diminuir, né? Foi desempregado, enfim, uma série de questões que acabou alterando a situação do alimentante, e aí você pode, inclusive, reduzir a pensão dele. Eles são provisórios, então não necessariamente, mas na grande maioria dos casos, previsto na Lei de Alimentos 547868, o juiz ele já fixa de praxe liminarmente, por entender ser os alimentos algo necessário para garantir a dignidade das pessoas. Os provisionais caiu em desuso. Talvez o único caso que se use ainda é o caso da paternidade, quando a paternidade é reconhecida depois, né, quando haja a investigação de paternidade, e aí já tem esses alimentos previstos.
outra finalidade são os transitórios. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? E tem uma decisão aqui do STJ, um RESP, que eu acho fantástica, que fala justamente o que no início da aula eu falei, da questão do cônjuge que precisa de alimentos para se reorganizar. Então, vamos ver o que a ministra Nancy Andrighi determinou, né, que eu achei muito boa, em que ela fala que, de acordo com os artigos 1694 e 1695 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos está condicionada à permanência dos seguintes pressupostos: o vínculo de parentesco ou conjugal ou convivencial, a necessidade e a incapacidade do alimentando de se sustentar a si próprio e a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos. O fosso fático entre a lei e o contexto social impõe ao juiz a análise de todas as circunstâncias e peculiaridades passíveis de visualização ou de intelecção no processo, para a imprescindível aferição da capacidade ou não de autossustento daquele que pleiteia alimentos, notadamente em se tratando de obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. Disso decorre a existência ou não da presunção da necessidade de alimentos. A realidade social vivenciada pelo casal ao longo da união deve ser fator determinante para a fixação dos alimentos. Mesmo que se mitigue a regra incerta no artigo 1694 do Código Civil, de que os alimentos devidos, na hipótese, são aqueles compatíveis com a condição social do alimentando, não se pode albergar o descompasso entre o status usufruído na constância do casamento ou da união estável e aquele que será propiciado pela atividade laborativa possível. A obrigação de prestar alimentos transitórios a tempo certo é cabível, em regra, quando o alimentando é pessoa com idade, condições e formação profissional compatíveis com uma provável inserção no mercado de trabalho, necessitando dos alimentos apenas até que atinja a sua autonomia financeira, momento em que se emancipará da tutela do alimentante, outrora provedor do lar, que será então liberado da obrigação, a qual se extinguirá automaticamente. Então, aqui, né, um julgamento relacionado justamente a essa característica da transitoriedade, que não tem previsão legal, mas as jurisprudências já estão nesse sentido de entender que pessoas que têm aptidão para o trabalho, formação profissional, idade e condições para ter competitividade no mercado de trabalho e ter a sua autonomia, elas têm direito a alimentos transitórios, ou seja, por um prazo curto de tempo. Tá, pessoal? Então, vamos quanto ao cumprimento da obrigação. Então, atuais, correntes, né, que você pode executar, uma vez que não for pago os alimentos, você já pode executar, inclusive 3 meses você já pode pedir a prisão. Pretéritos vencidos, que, né, são os alimentos que foram vencidos, você também pode cobrar. Nós vamos observar a questão da prescritibilidade dos alimentos, quais são as exceções da prescrição dos alimentos, porque ele tem essa característica da imprescritibilidade. E os futuros, que são os alimentos vincendas, né, as parcelas que são vincendas, ou seja, desde a citação, todas as parcelas que começaram a vencer
que venceram já estão sobre cobrança, já podem ser objetos de cobrança judicial caso elas não tenham sido pagas. Agora eu quero também estudar com vocês uma coisa que eu acho super importante, que está relacionada às características dos alimentos. Então, por que a gente tem que estudar as características dos alimentos, Larissa? Gente, porque quanto mais vocês souberem dessas características dos alimentos, como eles são julgados muito com relação ao caso concreto, mais argumentos nós vamos ter para dar consistência para a nossa ação judicial. Nós vamos estudar, são 10, eu não sei se vai dar tempo de nós estudarmos todas, mas vamos lá. Então, a primeira característica dos alimentos está relacionado porque eles são personalíssimo. Exatamente, Larissa, mas o que é personalíssimo, né? Somente aquele que recebe pode fazê-lo, o seu representante legal. Ele tem titularidade exclusiva do alimentando, que visa sustentar a sua vida, não podendo ser transferido a outrem. Ou, por exemplo, tem 16, 17 anos, eu quero, pai, paga os alimentos lá para o fulano porque eu estou devendo para ele. Não. Então, quem tem o direito de receber os alimentos é o alimentando. Isso é uma coisa, é o direito personalíssimo que ele possui. A obrigação também acaba sendo exclusiva do alimentante. Os avós, eles podem pagar alimentos suplementares. Inclusive, eles podem ser chamados para o processo, que é um Instituto da Intervenção de Terceiros, ou seja, eu ajuizo uma ação contra o pai da criança e esse pai da criança não tem dinheiro para pagar os alimentos, né? Ou tem condições muito mínimas para pagar esses alimentos, mas eu sei que os avós têm essas condições. Eu posso chamar ao processo os avós? Sim, pode chamar ao processo os avós, justamente para que eles paguem alimentos suplementares para essa criança. Mas a obrigação é dos pais. É eles que têm o poder familiar e a obrigação de assistir, de criar e educar os seus filhos. E temos também uma exceção que está relacionada à transmissibilidade no caso dos herdeiros. E até se teve uma polêmica, né, porque o artigo 1700 ele fala que a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694. Então, digamos o seguinte, a pessoa morreu e deixou deixou umas 10 parcelas vencidas de alimentos. Esse artigo se refere a somente essas 10 parcelas, Larissa? Também se refere a essas 10 parcelas. E nós temos o enunciado 343 da 4ª Jornada de Direito Civil, que fala que a transmissão se dá nos limites da força da herança. Então, vai ser observado a força, né, o patrimônio que tinha essa pessoa para designar alimentos para eles. Mas aí essa pessoa ela pode continuar ganhando alimentos, Larissa. E aí nós temos uma decisão do STJ, no RESP 219-199, que fala que sim, alguns julgados somente com relação a parcelas vencidas e não pagas. E outras também referem-se à obrigação de prestar as parcelas vincendas e não a débitos já vencidos existentes até o óbito do autor da herança. Ou seja, pode ser definido, conforme a força dessa herança, né, novos alimentos para essa criança ou para esse adolescente. Então, um caso mais comum, um caso bastante polêmico, que dá para esclarecer um pouquinho sobre os alimentos, no caso da herança, é aquele caso o Richthofen, daquela menina que acabou matando os pais, e ela foi declarada indigna,
né, não foi declarada digna para receber a herança. Então, como ela foi declarada indigna, a herança ficou para o irmão dela. E ela ainda por cima entrou com uma ação de alimentos, alegando que queria alimentos daquele patrimônio, porque a herança tinha condições de prestar para ela alimentos. E foi negado pelo STJ por 2 principais motivos. Primeiro, que não se existia obrigação anterior de prestar alimentos. E segundo, ela estava reclusa, né, e tinha todas as condições que o próprio Estado dava para ela, para manter ela nas necessidades básicas que ela houvesse, que ela tivesse, que ela precisasse. Então, ela não ganhou isso e também tem essa questão da dignidade, né, já o fato de não ter ganhado a herança, restou sendo prejudicado. Enfim, os alimentos eles são recíprocos entre pais e filhos, são irrenunciáveis, que é uma característica extremamente polêmica e importante, né? Os alimentos entre os cônjuges, Larissa, são irrenunciáveis. Como que funciona isso? Até lá na aula 2, eu falei do pacto antinupcial, da questão da legalidade, da renúncia dos alimentos, que feria o princípio da legalidade se você estipulasse isso no pacto antinupcial. O que acontece, gente? Vamos falar um pouquinho da história disso aí. Lá em 1916, nós tínhamos um artigo que se dizia que poderia os cônjuges renunciar os alimentos. E aí veio o Código Civil Novo e no artigo 1707 tem a seguinte redação: pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Então, o não exercer é o quê? É ficar calado. Você pode estipular lá no acordo que não vai exercer o direito dos alimentos. Mas pode renunciar? E agora? Eu fiz um contrato que a pessoa renuncia os alimentos? Pode, sim ou não? Então, hoje já temos decisões, jurisprudências dizendo que sim, que pode se renunciar os alimentos no caso de cônjuges. Elas já estão bem tranquilas nesse sentido. Agora, se eu colocar que eu deixo de exercer o direito a alimentos, será que uma vez que eu tenho o divórcio, eu deixo de exercer, eu não posso daí mais pedir alimentos? Digamos que dali a meio ano eu comece a passar por dificuldade. Então, pedir pode, né? Então, é um assunto bastante polêmico, né? Vai se dar uma nova discussão, que daí o juiz vai julgar conforme o caso concreto. Enfim, né, aí a irrenunciabilidade ela acabou sendo discussão, né, para vários doutrinadores, né, teve várias jurisprudências no sentido positivo, negativo, até que se consolidou esse entendimento que é possível entre os cônjuges ser renunciado os alimentos. Por exemplo, o cônjuge não precisa, nenhum dos dois precisam, então eles podem renunciar. Agora, digamos que aconteça aquela situação que prevê no pacto antinupcial a renúncia dos alimentos, mas a pessoa vem adoecer e aquela condição que ela tinha não era mais a mesma. E aí? Essa condição é nula. Então, o RESP tem um recurso especial aqui, 178233, do ministro Raul Araújo, que inclusive anula, né, essa condição do pacto antinupcial que previu a renunciabilidade dos alimentos. No entanto, quando se teve essa previsão, a realidade era uma. Depois a pessoa adoeceu e ela precisa de alimentos e aí tem que ser arcados esses alimentos justamente pelo princípio da dignidade, da assistência mútua, né? Enfim, temos essa questão também para considerar. Então, tem a irrepetibilidade também dos alimentos, que... o que é irrepetibilidade, Larissa? Então, irrepetibilidade é quando, por exemplo, você não pode entrar com uma ação e pedir os alimentos de volta. Não pode, a não ser casos, né, de dolo, fraude e má-fé.
Então, casos de dolo e fraude e má-fé. Mas, Larissa, é aquele caso, por exemplo, que o pai reconhece a paternidade porque a mãe falou que o filho era dele, ele acreditou, enfim, eles tinham uma relação e no decorrer dos anos foi vendo que o pai não era o pai realmente daquela criança. Aí pegou o DNA e quando vê, não era, e aí pagou todos aqueles alimentos. Eu posso pedir esses alimentos de volta? Não. Esses alimentos não. Possivelmente você possa entrar com uma ação de indenização, mas os alimentos, eles são irrepetíveis, justamente porque se entende que eles são consumidos no ato que eles são entregues, por conta da necessidade das pessoas, né, ao ganhar os alimentos, a importância dele na vida do ser humano. Então, eles também são impenhoráveis, ou seja, não podem, sob hipótese alguma, penhorar alimentos. Então, alimentos que você ganhou lá num acidente de trânsito, alimentos que você ganha do pai, né, do cônjuge, do ex-cônjuge. Não, eles têm a natureza de serem impenhoráveis justamente porque eles defendem a questão da dignidade humana e da necessidade de ganhar. São incompensáveis também, conforme nós vimos no artigo. A questão da incompensabilidade, por exemplo, visitas, né? Nós vimos ontem, na aula de ontem, que a alienação parental dá multa. Então, digamos que uma mulher foi multada porque não deixou o seu marido, o seu ex-marido, o pai da criança, vê-la, ver o filho, né? Ver a criança. E aí chegou a um ponto que o juiz determinou uma multa para ela. E agora, Larissa, eu posso compensar essa multa com os alimentos? Não. Então, a multa, os alimentos têm a característica da incompensabilidade. Você não pode compensá-los. Tem a questão da divisibilidade. Então, o que é a divisibilidade? A divisibilidade, pessoal, está relacionado a não serem solidários. O único caso em que vai ter obrigação solidária é no caso do Estatuto do Idoso. A legislação ela prevê que os pais podem, escolher quem são os filhos que deverão prestar alimentos para eles e acabam todos eles sendo solidários entre si. Ou seja, tem que restituir um ao outro o valor que foi pago conforme a sua parcela, né? Conforme a sua ameação, enfim, o valor que lhe corresponde. Então, o único caso em que há solidariedade é no caso dos idosos. Não há solidariedade alimentar em qualquer outro tipo de situação. Imprescritibilidade. Então, a imprescritibilidade é bastante interessante, porque o direito de reclamar alimentos não prescreve. Qual que é a exceção prevista em lei para a imprescritibilidade dos alimentos? Então, nós temos a exceção que é no caso da separação fática entre os pais, que é pré-determinado lá uma pensão, um valor que o pai tem que pagar para o filho ou que a mãe tem que pagar para o filho. Então, até os 18 anos, pode-se cobrar. Depois dos 18 anos, são os últimos 2 anos. Geralmente, esses alimentos eles são fixados depois do divórcio. Então, essa regra, muitas vezes, acaba não sendo muito utilizada. Muito bem, pessoal. Vamos para o quiz agora. O não pagamento que autoriza a prisão civil do devedor condiz a quantas prestações? Letra A, 1 mês. Letra B, 3 meses. Letra C, 6 meses. Ou letra D, 9 meses? Vamos à resposta certa. 3 meses. Então, pessoal, a partir do momento em que você tem 3 parcelas em atraso, você já pode
pedir a prisão do devedor. O legislador tratou de colocar um espaço curto de tempo, tendo em vista a característica de solidariedade, de proteção à dignidade do ser humano, por conta dessa proteção, dessa dignidade, né, do dever, do sustento dos alimentos para as condições básicas, por isso que se tem esse curto período de tempo. Vamos para a segunda pergunta. Assinale a alternativa correta sobre os alimentos. Os alimentos gravídicos são devidos pelo suposto pai à mulher gestante, bastando a existência de indícios de paternidade para sua fixação. Letra B. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, a obrigação é, em regra, solidária. Letra C. Fixados os alimentos judicialmente, sua redução ou majoração somente poderá ser pleiteada após decorridos 6 meses da fixação. Letra D. É nula de pleno direito a renúncia aos alimentos, realizada por um dos cônjuges em ação de divórcio. Vamos à resposta? Letra A. Então, os alimentos gravídicos são devidos pelo suposto pai à mulher gestante, bastando a existência de indícios de paternidade para sua fixação. E por que as outras questões não estão corretas? Então, na letra B, nós temos sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, a obrigação é em regra solidária. Não é em regra solidária. Então, em regra dos pais da criança, né? Pode os avós serem suplementares, mas a única questão que é solidária é aquela do Estatuto do Idoso, que são os pais que podem cobrar dos seus filhos os alimentos. Então, por conta disso que ela não é correta, né? Face ao princípio da divisibilidade que nós vimos agora no finalzinho da aula. Letra C, por que não está certo? Fixados os alimentos judicialmente, sua redução ou majoração somente poderá ser pleiteada após decorridos 6 meses da fixação. Não necessariamente, pode ser pleiteada a partir do momento em que haja uma mudança na situação econômica, tanto do alimentante como do alimentado. Então, você provando isso para o juiz, né, você incumbe a você ter esse ônus da prova, provando isso você consegue majorar os alimentos ou reduzi-los, se esse for o caso. Então, por que a letra D não é certo? É nula de pleno direito a renúncia aos alimentos, realizada por um dos cônjuges em ação de divórcio. Por conta daquilo que eu falei, porque a jurisprudência hoje já tem entendido que é possível a renúncia dos alimentos quando os cônjuges têm as suas necessidades supridas, né, face ao seu trabalho ou outras condições que lhe favoreceram. É possível, então, essa renúncia entre os cônjuges. Quando o artigo 1707, primeira parte do Código Civil, permite que o direito aos alimentos deixe de ser exercido, mas não renunciado, estaremos diante de qual característica da prestação alimentar? Imprescritibilidade, personalíssimo, irrenunciabilidade ou inacessibilidade? Então, qual que é a característica, pessoal? Vamos à resposta certa. Letra C, então é o princípio, né, da irrenunciabilidade que eu comentei, da polêmica que tem com relação a esse princípio, mas que entre os cônjuges hoje em dia já está autorizado pela nossa jurisprudência. Pessoal, então para recapitular alguns pontos importantes da nossa aula que nós falamos hoje, espero que vocês tenham gostado. Então uma coisa extremamente importante que eu achei é esse enunciado 573 da 6ª jornada do Conselho da Justiça Federal, que fala que é possível, na apuração da possibilidade do alimentante, observa-se os sinais exteriores
da sua riqueza. Então, é um enunciado que veio justamente para evitar que as pessoas queiram forjar condições para pagar, de não pagar alimentos. Ou seja, elas querem falar, não, eu não tenho dinheiro, não tem nada no meu nome, mas não, existem sinais exteriores de riquezas nas redes sociais, viagens nacionais, internacionais, né? A pessoa está sempre andando com um carro, uma Mercedes, um carro de luxo, enfim, isso aí acaba provando que a pessoa ela tem condições, sim, de pagar, de majorar os alimentos que foram pré-determinados ou que estarão para ser determinados. Agora, claro, cabe o ônus da prova da pessoa em mostrar esses sinais exteriores de riqueza. E, por fim, quero falar um pouquinho da aula de amanhã. Nós vamos falar sobre guarda e suas espécies. Então, tá aí um assunto bastante relevante no nosso ordenamento jurídico, né, e polêmico, que é a questão da guarda. Então, eu vou falar tanto da guarda para terceiros, que quando não fica com o pai e com a mãe, quando o juiz entende que existe outras pessoas que podem exercer melhor, que atendam melhor o melhor interesse da criança, ou naquela disputa com relação à guarda compartilhada e à guarda unilateral, que é bastante polêmico e muitas vezes acaba gerando muito sofrimento para as pessoas. Pessoal, quero agradecer a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Amanhã tem mais, a nossa última aula. Fiquem com Deus e até amanhã. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.